Vamos compartilhar a tela aqui, então. Vamos lá, então, pessoal. Muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito entusiasmado por essa live especial, por esse dia incrível. É como um divisor de águas para nós da Glow Life. Nós temos aí já um pouco mais de um ano de empresa e quando nós desenvolvemos os nossos produtos, os primeiros produtos, nós nos dedicamos, nós investimos o nosso amor naquilo que nós estávamos fazendo, trazendo pesquisa científica, trazendo informações a respeito da botânica para dentro dos nossos produtos. E um dos produtos que nós desenvolvemos inicialmente foi esse produto, VitaFlex. O VitaFlex, ele foi criado a partir de uma ideia. Eu não sei se ele está aqui na sala, mas eu quero dar esse reconhecimento e trazer essa informação que ela é muito importante. Tem um grande amigo meu que, que ele mora em Goiás, né, em Goiânia, chama Mauro Bonetti. Esse homem é um terapeuta, esse homem é um cara que conhece muito de produto, né? E ele, um dia, muitos anos atrás, antes da Glow Life, ele me falava assim, ó, sabe qual o produto que mais vende nas farmácias? Né? Só sabe qual que é o medicamento que mais vende? Eu falei, qual, Mauro? Ele falou assim, ó, o medicamento para dor. E quando ele me falou isso, há muitos anos atrás, se ele tiver aqui, ele vai lembrar, Ele eu tá na guardei, sala. eu guardei aquela informação. E o Mauro, ele me trouxe aquela sacada, aquele insight, e eu fiquei com aquela informação guardada. E quando nós lançamos, então, começamos a desenvolver os produtos da Grow Life, eu lembrei, Deus me trouxe na memória essa ideia, essa sacada, essa informação, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e era uma grande verdade. Inclusive, dos produtos, dos medicamentos mais vendidos dentro da farmácia para dor, é um produto bem parecido com o nome de Vitaflex, mas o outro é Dorflex, né? Ele trabalha com a dor, a gente trabalha com a vida, então só tem essa diferença. E aí, então, nós desenvolvemos essa formulação com mais de 40 ingredientes num único só produto. E agora estamos trazendo esse relançamento, né, em relação a esse produto. E aí você pode perguntar assim, mas por que está relançando esse produto? Por que está a formulação dele vai de 5 para 6 gramas? E eu vou responder para você, não é porque ele não vendia, não é porque ele não tinha resultado. Ele já era o produto mais vendido da empresa, né? Apesar que nós vendemos, nós não temos um carro-chefe, todos os nossos produtos são incríveis, extraordinários, com muito resultado. Muitas pessoas podem comprovar isso aqui na sala. Nós já tivemos aí mais de 10.000 clientes satisfeitos, né? Então são muitos clientes satisfeitos com os nossos produtos. Mas o que eu quero dizer para você é que dentro de algumas inovações que nós tivemos nos últimos meses, de tecnologia, de algumas matérias-primas que nós incluímos nos nossos produtos, e até mesmo a respeito de saborização, como nós já comentamos em outras lives, nós não podíamos deixar, né, passar esses refinamentos, essas lapidações em relação aos nossos produtos. Nossos produtos já eram extraordinários e agora eles estão se tornando surreais, porque nós não estamos competindo com outras empresas, com outros produtos, nós estamos competindo com aquilo que nós temos dentro da Glow Life, com os nossos próprios produtos, entendeu? Então, pode ficar muito tranquilo que o que vem por aí é muito, mas muito extraordinário diante de tudo aquilo que nós já apresentamos para vocês. E vamos lá. Então, o meu nome é Júlio Guerreiro. Hoje eu estou como presidente, fundador, muito feliz por todo cumprimento do propósito da Glow Life. A Glow Life ela tem um propósito de transformação, de trazer a liberdade para as pessoas, a liberdade para que você possa ter uma vida mais saudável, para que você possa ter realmente a possibilidade de realizações de sonhos na sua vida. Porque se você não tiver saúde, as coisas não acontecem.
Então, tudo começa na sua saúde física, mas também você precisa ter a saúde emocional. Então, o desenvolvimento pessoal faz parte do propósito da Glow Life, essa liberdade emocional e também a liberdade financeira, para que você possa ter esse negócio chamado Glow Life como uma profissão. Vocês aqui são engenheiros, arquitetos de saúde, vocês são aqueles transformadores que estão levando essa transformação, compartilhando vida, compartilhando. Glow Life significa a vida que brilha, né? Uma vida brilhante. Então você está compartilhando essa vida brilhante. Vamos lá. Hoje você não vai ver mais um suplemento, mas você vai ver uma nova forma de pensar mobilidade. Então, pensa sobre mobilidade. O que você entende sobre mobilidade? O que você acha que seria mobilidade? O que você talvez pensa que pode ser mobilidade, né? Então aqui nós queremos trazer para você informações que possam trazer autoridade com educação. Então, você vai ter aqui informações que vão ser mais relevantes, né, para o seu conhecimento e aprofundamento a respeito dos nossos produtos e principalmente do VitaFlex. Né? Então, você vai ter informações que vai te colocar numa posição de destaque, numa posição de estratégia, numa posição de benefícios maiores, né? E você vai criando valor, e tudo isso vai trazer mais conversões de resultado para você. Bom, qual é o problema que quase ninguém ainda percebeu? A perda da mobilidade quase sempre começa antes de você receber o próprio nome. Ela não começa no diagnóstico, ela começa nas pequenas renúncias. O corpo, ele hesita antes de parar. A limitação funcional se instala no silêncio. Quando se percebe, a liberdade já começou a encolher. Ou seja, quando surge alguma questão crônica de fato na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, é porque muitos sinais já aconteceram antes. E as pessoas hoje, pessoal, elas não estão atentas aos sinais. Elas estão à mercê das circunstâncias, e quando você vai ver, o resultado é realmente o resultado mais crônico, né? Então, a mobilidade não é algo que se perde de um dia para o outro, mas é algo que é gradativo e é algo que vai acontecendo, né? Os sinais dos desgastes cotidianos, né? Então, nós sabemos aí que existe um processo que ele vai avançando de desgaste conforme o passar do tempo. E você precisa ter atenção aos primeiros sinais de alerta do seu corpo para que você possa agir de forma preventiva e não deixar que as coisas aconteçam de forma que vai levar você a uma situação crônica, né? Então você pode sim prevenir algo mais grave, mais crônico na sua saúde. Então, o que acontece? Algumas situações, alguns sintomas básicos, né? A rigidez ao acordar, a dificuldade de movimentação e sensação que você acordou, mas você está travado, né? As suas articulações, logo pela manhã, né? Elas vão melhorando conforme vai passando o dia, mas logo que você acorda, você se percebe ali um pouco mais difícil, né, de se movimentar. Bom, vamos lá. Hesitação ao subir escadas. Você sente insegurança, você percebe que você precisa de apoio para você subir ou descer escadas, você percebe um desconforto articular. Você não tem aquela segurança, será que eu vou cair? Né? Então você começa a perceber que o seu corpo, você não consegue dominar de fato, né? O seu corpo não está tão resistente assim. Um desconforto também recorrente após algum esforço.
Então você percebe que mesmo vocês que podem ter uma idade não tão avançada, né? Você que tem acima de 25 anos, 30 anos, quando você vai fazer algum esforço recorrente, né? Você percebe que tem a sensação de peso nas articulações, nos músculos, após uma atividade física. Então isso também é um fator de sinal, né? De alerta também para você. Uma sensação de que o corpo não responde, uma sensação que você percebe que é como se a sua bateria tivesse fraca, é como se a sua resistência ela tivesse limitada. Então, as percepções de lentidão na hora do reflexo, da agilidade, o seu corpo não tem acompanhado os seus comandos mentais na mesma rapidez. A sua mente pensa, mas o seu corpo não acompanha. Então, aqui a gente está falando só de alguns sinais básicos que o nosso próprio corpo ele pode trazer em relação a essa nossa trajetória de desgaste, né? E qual é o custo emocional da perda de movimento? Aqui a gente está falando não de perda da saúde física, mas a emocional. Né? Quanto que o corpo limita a vida encolhe em silêncio. Então, quando você tem essa limitação no seu corpo, você percebe que você começa a ter uma certa frustração emocional, você começa a ter sentimentos de até impossibilidade, né? Você se sente ali incapaz, né? Por quê? Porque movimento é independência. E quando você perde o movimento, você perde essa independência. Você perde a autonomia que sustenta toda a sua rotina, o seu estilo de vida, né? Então, se você está perdendo mobilidade, você está perdendo vida. Você está perdendo a vivência do seu dia a dia. Quando o corpo hesita, a confiança diminui, você não tem confiança. Perder mobilidade é perder a margem da vida. E aí as pessoas entram até em depressão por causa dessas falhas que estão ligadas à parte de mobilidade. E hoje nós temos uma crise silenciosa de mobilidade no Brasil. Existe um desafio crescente de autonomia funcional. Existe um desgaste progressivo, inclusive um envelhecimento que o corpo, né, já é percebido no nosso dia a dia, no nosso corpo. E hoje você percebe, né, que vocês mesmos que estão aqui sabem o quanto que as pessoas têm falado, comentado, reclamado a respeito de dores, inflamações e aquilo que é ligado à parte de mobilidade. A mobilidade ela está em queda, né? E existe um tema de saúde pública e qualidade de vida. Essa questão de mobilidade hoje, pessoal, é algo muito grave e muito sério. E nós vamos entender tudo aquilo que está ligado à mobilidade. Porque quando a gente fala de mobilidade, a gente está colocando um termo, um guarda-chuva que tem muitas coisas que estão ligadas, né, a esse ponto, a esse tema. O desafio cresce com o envelhecimento funcional da população. Hoje o Brasil, ele é o sexto maior país na população sênior do mundo. Então, conforme vai passando o tempo, vai crescendo o número desta população sênior do Brasil. E automaticamente, este é um dos maiores desafios da população sênior, que é a questão de mobilidade. A perda de autonomia começa antes de virar manchete pessoal. Então, as pessoas, elas começam a perder a mobilidade antes de uma dor, antes de uma inflamação, antes de começar aquelas câimbras, antes de começar a não conseguir fazer algumas atividades. Então, existe uma urgência silenciosa, um impacto nacional que hoje nós estamos vivendo. Né? A mobilidade não é só articulação. Então, aqui eu quero que você entenda tudo aquilo que está ligado à mobilidade. Movimento depende de um sistema inteiro funcionando em rede. Então, nós percebemos que quando falamos de mobilidade, nós estamos falando de músculos. Músculos funcionando, músculos que estão ali num processo
fazendo o seu papel dentro do organismo, dentro da parte biológica, os ossos, né? O tecido cognitivo que está ligado também, toda essa parte, essa estrutura, né? A parte do próprio metabolismo está ligado também às articulações, está ligado à parte de mobilidade, a energia das células, né? A parte da ATP, energia celular, está ligado também a toda essa questão de mobilidade, assim como também a consistência de movimentos. Então, como nós falamos, as pessoas vão se perdendo, vão perdendo essa autonomia e a consistência de movimentos. Tudo isso está ligado à mobilidade. O corpo ele não opera por compartimentos. A gente não pode falar que o corpo ele vai trabalhar sozinho, os músculos ou só os ossos, não. Tudo está dentro de uma sinergia, tudo está dentro de uma rede de funcionamento. Existe uma estrutura, energia e suporte que caminham juntos. Essa mobilidade é uma arquitetura biológica que está tudo integrado. E olha como que hoje, né, a gente percebe que existe um agravamento desta questão, desse grande desafio da mobilidade. Existe um contexto populacional que está crescendo todos os dias. São desafios crescentes de mobilidades, de fragilidade estrutural e desconforto musculoesquelético que está sendo percebido pelas pessoas. E aí, quando nós olhamos, nós percebemos o crescimento da sarcopenia. A sarcopenia ela é uma doença que ela ameaça, né, as pessoas em relação à perda da massa magra. As pessoas elas vão perdendo a massa magra e automaticamente elas perdem a autonomia funcional e a mobilidade. A fibromialgia, que é uma sensibilidade ampliada dentro da parte de qualidade de vida. E é algo também crescente, um dos fatores perceptíveis aí dentro desse sofrimento das pessoas. Quantas pessoas que nós já vimos hoje já compartilhando, né, essa questão de fibromialgia, que sofriam, tinha um caso de uma moça com mais de 15 anos sofrendo, já tomando muitos medicamentos e também fazendo vários tipos de exames, sendo acompanhada por muitos anos por vários tipos de médicos e continuou sofrendo, porque é uma doença muito agressiva, é algo assim, muito complexo e começou a utilizar os nossos produtos e começou a ter uma melhora, começou a mudar a vida dela. Quando a gente fala de osteoporose, osteopenia, né, que está ligada a essa parte estrutural e também ligada à questão dos ossos, a parte de problemas do músculo esquelético também, né, que é onde cai a performance dessa parte de mobilidade, artrite, artrose, que é um desgaste que está ligado também à perda da questão de cálcio, da questão de problemas nos ossos. Inclusive, as pessoas elas confundem muito, né? Eu sei que tem vários profissionais da saúde aqui, mas olha só, às vezes você olha assim, fala, estou com problema de artrite, artrose, né, osteoporose, eu tenho que fazer a suplementação de cálcio. Na verdade, não, porque existe muito cálcio na nossa corrente sanguínea. A alimentação nossa ela é rica em cálcio. O problema não é a ingestão de cálcio, e sim levar o cálcio para os ossos. E é por isso que precisa-se ter a suplementação de vitamina, a vitamina K2 e a D3, né? Para que você possa ter essa assimilação, absorção e retenção do cálcio dentro dos ossos, né? O envelhecimento funcional, uma conexão entre a mobilidade, a energia e independência. Então, existe uma relação da questão natural do envelhecimento, que a partir dos 30 anos existe já algo natural que vai acontecendo no organismo das pessoas, que é uma perda da mobilidade de forma geral, né? E conforme vai passando o tempo, 40, 50 e cada vez mais, é perceptível essas perdas, né? Então, existe também fatores
que estão ligados ao envelhecimento natural das pessoas. E por isso que é importante que você possa, independente de qual seja a sua idade, você possa prevenir esses fatores agravantes. O impacto na vida real. Então vamos lá. Diante do que você tem percebido, diante do que você vê aí hoje nas pessoas, existe também um impacto que está direcionado, que está ligado direto na sua vida, no seu dia a dia, né? Então a gente percebe que muitas das nossas atividades elas estão limitadas por causa de fatores ligados à falta de mobilidade. Então, quando que você vai ter um impacto, seja positivo ou negativo, na sua vida no dia a dia? Por exemplo, nos treinos. Você pode, se você tiver uma melhor mobilidade, né, o benefício, você vai perceber uma melhora de performance, recuperação física acelerada. Se você faz atividade física, academia, você vai ter também um impacto direto de benefício na sua disposição, uma energia vital renovada para o seu dia a dia, autonomia, que é o que a gente está falando aqui, pessoal. Você vai ter autonomia e independência funcional para realizar as tarefas do cotidiano. Quantas pessoas são limitadas por falta de mobilidade, né? Tem muitas tarefas que não podem ser executadas por essa falta. E se você tem o benefício, você tem essa autonomia. Você tem a questão do trabalho, aumentando a produtividade, mais conforto, né? Você vai ter nas atividades que você fizer no seu trabalho, nas viagens, maior resistência. Às vezes as pessoas precisam se deslocar e não tem saúde para isso. Eu conheço pessoas que você fala assim para ela, olha, vamos fazer um cruzeiro, ela não pode sair, porque ela não tem essa mobilidade para fazer uma viagem, para de repente pegar um voo de avião e outras coisas, né? Segurança corporal, confiança na estabilidade, prevenção e também desconforto. Tudo isso que nós estamos falando aqui são informações de contexto educacional, né? Não representa uma alegação terapêutica do nosso produto. Apenas estamos trazendo primeiro, né? Uma informação a nível educacional. Bom, já tem gente aqui me chamando no privado do WhatsApp que está fora da sala, que caiu e não está conseguindo entrar. Eu falei para vocês, né, que isso ia acontecer. Então, torce aí para você não cair também, porque eu não tenho como fazer nada, né? Porque, infelizmente, é isso, né? Então, parabéns para você que está aqui e torce aí para você não cair. Vamos lá, agora, um problema sistêmico, né? O desgaste não acontece em uma peça isolada do nosso organismo. Ele se espalha por toda a arquitetura de movimentação, da parte que está ligado a essa questão de mobilidade. Quando uma camada enfraquece, as outras também acaba tentando suprir e também acaba pagando o preço. O corpo, ele perde eficiência antes de perder a função. Então, existem acontecimentos antes que você perca de fato a mobilidade. Existe uma limitação invisível que é apenas a ponta do sistema em desgaste. Então, o que você precisa entender hoje é que você pode estar tendo algum problema de dor, de inflamação, de falta de energia, de falta de autonomia na sua mobilidade. Isso é apenas o início, porque pode se agravar e se tornar crônico, porque isso pode chegar aos músculos, aos ossos, ao seu tecido cognitivo, pegar o seu metabolismo, articulação e também a parte energética. Agora vamos lá. Por que que quase todo suplemento, o seu celular, ele está com pane, Joelma? O seu celular, o seu, sei lá, que você está no, no que você está aí, mas está com pane e está entrando, está coisando sozinho aqui, ó, desenhando na tela. Por que quase todo suplemento ele falha? Olha essa informação aqui que é relevante, pessoal. O mercado, ele tratou o sistema complexo, que é essa parte de mobilidade. Vocês entenderam até aqui que existe aí um sistema complexo. Mas o mercado, ele tratou tudo isso com uma solução muito simples.
né? Existem hoje aí formulações de suplementos muito isoladas que reduzem a complexidade do corpo, da necessidade que existe nessa questão de mobilidade. Existem promessas que são rápidas e elevam o ceticismo do consumidor. Muitas promessas e pouco resultado. Resultados milagrosos que geram desconfiança e frustrações. Inclusive, existem até empresas que falsificam suplementos, que mudam formulações, colocando até ingredientes e medicamentos que não são liberados, né? Inclusive, teve empresas que até foram bloqueadas, que a Anvisa até impediu de vender produtos ligados à mobilidade, né? Enfim, existe uma fragmentação muito grande, e aí eles não levam aquilo que é necessário para que algo de fato traga resultado no organismo das pessoas. Então, o problema não é a falta de ingredientes, é a falta de inteligência na composição. Porque primeiro você precisa entender toda essa arquitetura biológica que está integrada dentro dessa questão de mobilidade, para aí sim, você entendendo, você vai trazer de fato os ingredientes que são ideais, necessários, que são aqueles que vão trazer de fato o resultado que todos esperam, né? Então você vai perceber que quando você trabalha com uma lógica monoativa, que é, eu vou trabalhar só com colágeno aqui, ele vai melhorar a minha mobilidade. Só um colágeno sozinho, o resultado é muito pequeno. Então, essa é a lógica monoativa. Às vezes você pega produtos aí, como hoje eu estava conversando com a Simone disse, porque eu tomava um medicamento, um outro produto que ele tinha 3 ingredientes, ele tinha condroitina, glucosamida e mais um outro ingrediente, ou seja, ele não entregava tudo aquilo que era necessário. Ele trabalhava só em partes dentro de toda essa rede de necessidade sistêmica. E aí você percebe que, ainda assim, você tem produtos que têm preços relevantes. A Simone mesmo falou, olha, eu cheguei a pagar mais de R$ 300 nesse produto que tinha 3 ingredientes. Agora, quando você tem uma consciência dessa integração sinérgica, dessa necessidade, né, que você pode trazer uma arquitetura para a sua mobilidade, uma arquitetura para uma mobilidade inteligente, né, que vai trabalhar essa sinergia e vai simplificar tudo para você. Então, entendendo que o corpo ele funciona como uma rede, tudo está interligado, existe uma sinergia. O corpo ele não vai operar por compartimentos, né? Você já entendeu isso. E existe então algo que está realmente nascendo. Existe o nascimento de uma nova fase em relação a esse tema. Nós estamos falando do nascimento da mobilidade inteligente. Mobilidade inteligente deixa de ser uma promessa vaga e passa a ser um território estratégico. Mobilidade não é um detalhe, mas é um patrimônio funcional. O mercado ele vendia peças isoladas, produtos simples, produtos que atendem muito em baixa performance os resultados. E a nova tese hoje propõe uma inteligência integrada. Quando o cuidado evolui, a categoria inteira muda também de nível. E eu apresento para vocês o nosso VitaFlex, a matriz articular 360. Aqui está o nascimento de uma nova tese. A mobilidade inteligente, ela deixa de ser a promessa. E agora, de fato, é uma realidade. A mobilidade não é um detalhe, né? Mas é algo necessário. Então, nós temos aqui hoje um produto que ele traz um suporte estrutural dentro da parte articulação e também metabólica. Nós temos mais de 40 ativos em sinergia em uma única dose, né, com um sabor fantástico de pink lemonade. E o VitaFlex, ele tem um círculo dourado do porquê, como e o que. E eu quero apresentar para vocês. Por que VitaFlex? Porque viver em movimento é o seu direito. É patrimônio que não se negocia. A nossa tese é que a saúde articular integrada é o alicerce de uma vida plena. E como?
uma inteligência integrada de 40, mais de 40 ativos em uma matriz 360 que não trata peças, mas que nutre o seu sistema por inteiro. E o quê? O que que nós entregamos então diante de tudo isso? Te entregamos o VitaFlex, que é a solução que redefine a categoria, né? Um pó, uma bebida, né, saborosa, como essa aqui que está nas minhas mãos, uma bebida com sabor de pink lemonade, que integra essa estrutura, articulação, metabolismo em uma única dose diária. Nós temos aqui uma visão geral dos 5 pilares que estão integrados dentro aonde se encontra a ação, né? Essa ação sinérgica do nosso VitaFlex. É uma arquitetura de mais de 40 ativos em 5 frentes de atuação integrada. Nós temos a frente de estrutura articular. Dentro da estrutura articular, nós temos o colágeno tipo 2, condroitina, glucosamida, MSM, que traz essa manutenção e lubrificação da cartilagem. Nós temos ainda a parte anti-inflamatória natural, com a cúrcuma com curcumina, com 98% de curcumina, comprovado, o gengibre, o PEA Active, patenteado, a vitamina C, o nosso PEA, ele teve uma adição de mais, cerca de quase 20% a mais de PEA dentro da nossa formulação. E toda essa modulação traz uma resposta inflamatória direta e também com a dor. A parte neural e circulatória, nós temos o zinco, a vitamina C, né, o complexo B, vitamina E, que é uma vitamina antioxidante, trabalhando toda a parte circulatória, neural, o suporte muscular, também suporte ósseo, conforme eu falei, a vitamina D3 com a K2, trabalhando ali junto com o zinco, fortalecendo a parte óssea, o metabolismo energético com o complexo B, que trabalha na parte diretamente ligada à parte celular. E aí você entende, né, a questão da estrutura articular, que é muito importante dentro de todo esse sistema, né? Você entende a modulação que traz o conforto, aonde você percebe esse processo que vai sendo um processo anti-inflamatório, né? E trazendo esse suporte e equilíbrio fisiológico cotidiano para os seus movimentos, né? Você tem também essa parte do metabolismo integrado, essa matriz articular dentro do processo onde você tem a energia, os cofatores, a integração sistêmica. Então você tem aqui os ativos que são necessários para que o seu metabolismo possa estar funcionando, né, em toda essa ligação bioquímica. E isso não aparece no rótulo emocional, mas ele sustenta tudo aquilo que importa. Existe uma proteção e resiliência em relação aos resultados. Porque aqui a gente está falando de ativos que são antioxidantes, que estão trabalhando essa proteção do estresse oxidativo da célula. Nós temos aqui o açaí diretamente ligado ali, o bioativo, né? O nosso açaí hoje, que está dentro do VitaFlex, ele tem um grande percentual de polifenóis, que são hoje os polifenóis, os principais antioxidantes ligados às frutas. Assim como o cranberry traz esse reforço fitonutricional também. Aí o zinco, selênio. Bom, e aí você tem, então, uma experiência premium. Essa fórmula, ela cria valor quando existe um ritual diário, quando isso acontece com prazer, simplicidade e consistência. Então você tem um produto que as pessoas estarão apaixonadas por estar consumindo esse produto. Não é um produto que apenas traz um resultado perceptível na sua saúde, mas é um produto que te traz prazer na sua quando você está consumindo esse produto. Você tem uma experiência sensorial por causa do sabor dele, que é fantástico, né?
uma fácil aplicação, uma fácil preparação por causa do pó que você coloca na água e automaticamente por que que o produto ele em pó com a água ele é relevante? Porque ele tem uma maior absorção, absorção mais rápida a nível celular. Ele não tem adição de açúcar, né? Então você tem essa leveza e sofisticação. Ele não tem glúten, não tem lactose, não tem nada geneticamente modificado, um produto premium, né? Então você percebe que é realmente algo que vai trazer recorrência para o seu negócio. E como toda essa rede, ela vai operando junto. Nós temos essa arquitetura de 40 ativos, 5 frentes de atuação que estão todas integradas, trazendo benefícios sistêmicos para você. Existe um raio-x, então, dos ativos de alto valor. Você tem aqui colágeno tipo 2, que é muito diferente dos colágenos genéricos. Nós temos aqui o PEA Active, com 98%, com comprovação científica. Nós temos até o material que a gente compartilha, né, que é um PEA patenteado, com comprovação científica. Nós temos o MSM, que trabalha essa camada bioquímica, né? Reforçando toda essa matriz, a glucosamina, que é uma base estrutural também da matriz articular, condroitina. E aí tem cúrcuma, gengibre e vários outros antioxidantes. É um produto de fato premium. Pessoal, não existe outro produto no mercado brasileiro que pode ser semelhante ao Vitaflex. Primeiro que quando você pergunta para alguém, você conhece algum produto, algum nutracêutico, algum produto de nutrição celular, que ele tem 40 ingredientes na formulação ou mais, dificilmente você vai encontrar. Então aqui existe um grande diferencial, porque quando você pega 40 ingredientes na formulação e você vai trazer uma comparação com o mercado, você vai perceber que aí fora você tem produtos que estão trazendo dois, três, quatro ingredientes na formulação. E quando você divide isso pela quantidade que nós temos no Vitaflex, você vai chegar a 7, às vezes 8 produtos que você precisaria juntar para chegar. Eu não estou falando de qualidade, eu não estou falando de sinergia e eu não estou falando de toda esse diferencial que traz em relação ao resultado. Até porque você imagina uma pessoa tendo que tomar 7 produtos ou tomar um produto só. O que é mais fácil? Agora, em relação a preço, quando você olha em relação a preço, você que está aqui pela primeira vez, ou você que está aqui como cliente, né? Em relação a preço, quando você vai numa farmácia, quando você busca outros suplementos, né? E você pegar todos esses ingredientes do Vitaflex e dividir ali em relação a outros produtos, você vai chegar a mais de R$ 1.000 de custo. Porque a média hoje de um produto é em torno de R$ 130. Dependendo do produto, é até mais. Se você for pegar a quantidade que nós temos de peia no nosso produto e for comprar só o peia separado, você vai pagar mais de R$ 200. Principalmente o peia Active. Então, olha só, colágeno tipo 2 é mais de 150. Eu estou colocando na média, tá? R$ 130 vezes 7 vezes 8 vai dar mais de 100, mais de R$ 1.000. Uma outra conta que você pode fazer, você pode pegar esse produto, a nossa ficha técnica, levar numa farmácia de manipulação e fazer um orçamento. Quanto custaria para você desenvolver um produto semelhante na farmácia de manipulação? Vai sair também mais de R$ 700. E aí você vai ter essa percepção não só de valor com um produto revolucionário como o Vitaflex, mas também uma percepção de preço. Porque aqui nós estamos entregando não só benefício realmente comprovado, mas nós estamos entregando algo que de fato ele traz um custo-benefício muito relevante. Você tem aqui benefícios que são percebidos, né, dentro dessa experiência do seu dia a dia. Você tem aqui benefícios estratégicos. O que são benefícios estratégicos? Quando você utiliza esse produto, você está investindo na sua longevidade. Porque imagine uma pessoa que perde a mobilidade. Perdeu a mobilidade, ela perdeu a vida. Perdeu a mobilidade, ela está apenas sobrevivendo. Uma pessoa que precisa de performance, ela precisa do Vitaflex. Porque você precisa ter mais
energia no seu dia a dia, nas demandas. Você precisa de algo prático. No único só produto você entrega, você tem aquilo que você precisa, que você poderia ter apenas com um kit de muitos produtos. Existe aqui um autocuidado premium. Nós estamos entregando para vocês o que há de melhor dentro da botânica, tecnologia, né? Uma experiência com matérias-primas patenteadas, com conceitos, né? E também, além de tecnologia, você pode ter comprovações científicas. Quando você pega hoje nós temos aí, não é nem uma ficha técnica, mas é um dossiê que nós vamos compartilhar com vocês sobre o VitaFlex, que tem mais de 20 páginas. É um dossiê que fala quais são os trabalhos científicos da cúrcuma comprovados, do PEA, do gengibre com gengirol, como eu falei no caso do nosso açaí que tem aqui, né, os nutrientes ativos que traz essa parte de antioxidante. Aqui você tem uma consistência de benefícios, né, de resultados. Então você percebe esses benefícios quando você coloca seu corpo em movimento. E esse produto ele foi feito para você. Essa mobilidade inteligente é para quem quer continuar vivendo com autonomia, consistência e também valor. Para todos aqueles que são adultos acima de 30 anos, que estão numa fase, né, que o seu corpo ele começa a cobrar uma consistência estrutural. Para as pessoas que são ativas, né? Você tem que manter o treino, a rotina, você tem uma vida muito ativa e você não pode perder tempo com dores, com falta de disposição. Você não pode ficar perdendo tempo com problemas de mobilidade. Para quem está se sentindo um pouco rígido, né? Você tem aqueles sinais silenciosos que você tem que trazer uma resposta mais inteligente. Né? Também para quem busca essa longevidade funcional, você que realmente quer não só viver mais, mas viver melhor. E você que quer também simplificar os protocolos. Então você quer, de forma prática, num único só produto, te entregar muito mais. Então não é para quem busca milagre. Aqui a gente não está falando de remédio, aqui a gente não está falando de você tomar o produto de manhã e trazer resultado à noite. Não. É para quem valoriza uma estratégia de cuidado. E aqui nós temos então o valor que ele é um valor muito perceptível de resultado. É um produto que ele é acessível, principalmente dentro desse contexto que eu falei para vocês. Quando você pega dentro de um lado da balança a comparação de vários produtos e quando você coloca do outro lado da balança um produto premium acessível com um preço muito menor do que você juntar vários produtos do outro lado da balança. E o maior valor entregue por ritual diário. Você tem um maior valor pelo menor preço entregue num único só produto. Existe aqui uma credibilidade, responsabilidade e marca. Existe uma base sólida de um ecossistema de saúde premium. Existe aqui ciência dentro dos ingredientes, seriedade na formulação, uma comunicação ética e também uma confiança institucional. Porque nós sabemos que hoje muitos profissionais da saúde que estão indicando, que estão utilizando e que estão prescrevendo os nossos produtos por causa da confiança, da credibilidade, da integridade da marca Glow Life. A confiança não é um atributo isolado, é o resultado que cada etapa do processo integra, né? Então aqui tudo que nós estamos mostrando para vocês faz parte, estão integradas e alinhadas com diretrizes regulatórias científicas vigentes de toda a parte legislativa de regulação em relação a nutracêuticos e suplementos no Brasil e também estão alinhadas às nossas próprias políticas e práticas de compliance. Então, hoje, nós entregamos para vocês, de fato, algo que vai trazer resultado em todos os sentidos. 40 ativos em única só dose. Hoje ele tem mais de 40, né? O VitaFlex, em uma só dose, para você ter um movimento de volta. Então, nós estamos trazendo o relançamento do VitaFlex, né? Que marca uma nova era de mobilidade inteligente no Brasil.
Nós vamos falar muito sobre essa colocação, essa forma de falar, esse novo jeito de tratar a mobilidade, falando sobre mobilidade inteligente, falando sobre matriz articular 360, arquitetura nutricional premium, ritual diário de alto valor. Escolha o movimento antes da limitação escolher você. Então, antes que algo de grave aconteça, escolha a prevenção. Bom, eu quero trazer aqui rapidamente para vocês um depoimento de resultado desse nosso produto, né? Nós temos aqui uma pessoa muito especial para nós. Nós temos diversos resultados do VitaFlex, mas eu quero trazer um deles para vocês poderem estar verificando. Só confirma para mim se está o áudio aparecendo para vocês, tá? Não, tá mudo. Está mudo? Não está aparecendo o áudio? Vamos lá. Mudo. Vamos ver agora. No compartilhamento tem que botar lá, compartilhar com som. Vamos ver agora. Pedi para a minha IA fazer isso, ele não fez. Meu nome é Neildes, Agora sim? tenho 62 anos e Som tá quero baixo. te contar minha história. Som baixo. Falar como esse produto aqui, VitaFlex, está mudando a minha história, a minha vida. Sou diretora do projeto Autoestima, mas já estava sem conseguir trabalhar por causa da fibromialgia, artrose no corpo todo e hérnia de disco. Aqui eu tenho a radiografia do joelho esquerdo e direito. Então, muita dor no joelho, dificuldade de caminhar. Aqui é do pé esquerdo, artrose, também no pé esquerdo. Era como se tivesse uma pedra embaixo do meu pé, uma pedra no sapato. Não podendo usar qualquer tipo de sandália, nem todo tipo de sandália. Era um sofrimento ficar de pé. Aqui é da bacia, do artrose, coxa artrose, bilateral. A coxa já inchou tanto que nem uma calça comprida dava para colocar. Aqui é um laudo médico do Dr. Fernando, cirurgião e neurologista, que era para tentar me aposentar, porque eu fiquei 6 anos com benefício de tanta dor, fiquei afastada, né, do trabalho. E as dores eram tão fortes que eu fui parar em psiquiatra, psicólogo, e esse remédio aqui só psiquiatra que passa, é o mirtazapina, 15 miligramas. Eu dormi quase 3 dias com o efeito desse remédio e acordava bem mole no outro dia. Aqui é da psicóloga, que eu fui encaminhada. Pregabalina de 150 miligramas, eram muitos remédios que eu tomava. Fluoxetina 30 miligramas, escitalopram 10 miligramas, amitriptilina também me botava para dormir muito. Doxiciclina, também pelo psiquiatra, o Etna e Motix, um monte de remédio que eu tomava. São 20 anos procurando uma fórmula que eu só encontrei aqui, do VitaFlex. Nessa latinha eu encontrei tudo que meus ossos, cartilagem, tendões, músculos precisam. É o único no Brasil que tem tudo que eu preciso. Glucosamina, condroitina, metilsulfonilmetano, curcumina, colágeno, vitamina C, vitamina D, né? Tudo que eu usava separadamente está aqui no VitaFlex. São 30 dias sem dor, 30 dias sem cãibra, 30 dias sem remédio nenhum, só com esse suplemento VitaFlex. Muito obrigado ao Gil, que me indicou para essa empresa, né, a Gloam Life, e eu estou satisfeita. Fico 3 horas e meia em pé com o paciente, sem dor, sem dor. É maravilhoso. A Gloam Life conseguiu fazer uma forma
um potinho só para dores articulares, você que tem artrose, fibromialgia, hérnia de disco, dores em geral. É maravilhoso. Com 5 dias você já começa a ter um alívio de 70% das dores. E eu já estou há 30 dias trabalhando com 5 pacientes ao dia e sem dor nenhuma. Diga adeus às suas dores com VitaFlex. Obrigada a essa empresa maravilhosa, Glow Life, e ao Gil que me convidou para essa empresa. Gratidão. Tem que tomar um pouquinho aqui de respirar um pouco, porque é muito forte. Esse depoimento é muito forte. Eu não sei se ela está aqui na sala, a Neildes, e você está por aqui, Neildes? Sim, tá aqui. Tô. Parabéns, Neildes. Parabéns por você estar aqui com a gente. A gente fica feliz pelo cumprimento do propósito. Se a gente tivesse só esse produto, pessoal, a gente já faria diferença na vida de milhares de pessoas que sofrem. E Júlio, quanto posso falar que não tá nessa gravação aí? pode falar. Eu queria saber quanto tempo que você está tomando o Vitaflex, como que está a sua vida hoje. Porque eu lembro que esse vídeo, olha até a imagem, a fisionomia da Neildes, olha só, gente, olha para o vídeo, a diferença do vídeo que a gente viu agora para antes e agora. Pode falar, Neildes. Então, eu trabalho com digito-pressão, né? Massagem oriental. Eu tava com gatilho nos dedos da mão e melhorou. Tudo isso que eu falei aí, né? Melhorou, mas eu achei que minha mão, meu dedo, eu não ia ter mobilidade nunca mais, porque é muito difícil, né? Então os dedos fechavam sozinho e para voltar era uma dor tremenda e você não imagina como é terrível uma dor na mão, você não sabe como dormir, aonde colocar a mão. E olha o meu dedo, ó, ele ele não dobrava assim. Esse aqui dobra bastante. Ele não dobrava. Olha, gente, não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que pague. Eu sei que muitas pessoas, de repente, estão com esse problema aí na mão sem esperança. Mas eu estou dobrando quase 100%, olha. Maravilhoso. Gratidão mesmo a Deus. Saúde, ter vida brilhante é ter saúde. E hoje eu brilho, hoje eu estou brilhando. Olha aí que legal. Gratidão. Maravilha. Bom, parabéns, viu? Parabéns. E eu sei que tem outras pessoas aqui que têm resultados também. Nós temos um resultado incrível da Simone. A Simone que passou por uma situação que foi se desgastando, desgastando, até chegar a depender de uma cadeira de roda, né? E depois que conheceu o Vitaflex, hoje está aí, né? Com toda a energia à disposição. E esses dias até a própria filha dela, né, falando na live, dando depoimento em relação ao que ela é hoje, né? E se você que está aqui na live, você tem um depoimento do VitaFlex, coloca nos comentários, deixa aí para as pessoas depois estarem conhecendo o seu resultado, né? Você que é apaixonado por esse produto, você que já utilizou esse produto, ou você que já compartilhou esse produto com alguém. E eu vou compartilhar minha tela aqui novamente, porque eu tenho algo ainda muito especial para mostrar para vocês, né? E eu quero trazer aqui uma grande novidade.
porque existe hoje, com toda certeza, com toda tranquilidade e segurança, uma facilidade de você poder vender o Vitaflex, sim ou não? Você que está aqui, você sabe. Você que já faz parte desse negócio, vocês sabem, né, que você vende o Vitaflex de forma muito fácil. Primeiro porque você tem a segurança, a certeza de entregar algo de valor e algo que dá resultado para as pessoas. Segundo, porque nós temos aí sim uma grande demanda de necessidade. Mas o que eu quero entregar para vocês hoje aqui, essa grande novidade, é algo revolucionário. É algo que vai não só facilitar, trazer de uma forma simples, prática, esse resultado para você que está dentro da Glow Life. Quando nós falamos que a Glow Life ela tem um sistema Max de treinamento, que ela desenvolve as suas habilidades, capacidade, o seu conhecimento, você vai agregar muita coisa para você. E o que eu quero apresentar para vocês nessa noite, né, nesses próximos minutos, né, é o Mob 360. É a ferramenta premium que transforma a curiosidade em clareza, a clareza em confiança e a confiança em conversão. Estamos falando aqui de uma ferramenta de diagnóstico ligado à mobilidade. Porque o produto, ele já não abre uma conversa. Quando você vai trabalhar a primeira abordagem, né? E as pessoas elas se fecham porque elas têm uma impressão que você quer vender alguma coisa. O lead, né, que é o prospecto, ele levanta ali uma barreira antes mesmo de ouvir a sua proposta. E você não consegue nem apresentar, de fato, aquilo que você quer ofertar para a pessoa. Então, a abordagem direta, ativa, existe uma defesa imediata, né? Os líderes estão cada dia mais céticos e já tentam colocar objeções, porque eles já tentaram outras soluções, outros produtos, outras alternativas, né? Outra coisa, eles não têm clareza. O produto, ele vem, de repente, muito direto e perde a força por causa da falta de entendimento do valor que existe nas informações a respeito daquele produto. Então, antes da oferta, o prospecto, ele precisa entender a si mesmo. Então, o que a gente tem falado muito hoje dentro da ferramenta da Global Intelligence, né, que é uma ferramenta sistêmica de diagnóstico, é que antes mesmo de você apresentar a solução, o cliente ele precisa interpretar, entender e ter consciência da necessidade do problema que ele tem na vida dele. Então é a clareza que vem antes da compra. Quando o lead ele entende melhor o seu próprio momento, a sua própria necessidade, você vai trabalhar ali de uma forma consultiva e você vai trabalhar de uma forma natural. Não existe algo que vai ser empurrado, mas é algo que vai ser compartilhado, que vai fazer todo sentido. Esse é o tipo de abordagem que você vai estar trabalhando, né? E aí não vai ter comparação de preço, não vai ter resistência, porque você está apresentando de uma outra maneira, de uma forma a partir de um diagnóstico, a partir de uma análise de necessidade. Então você tem uma conversação mais para o lado consultivo. Por isso que eu falei que aqui não existe vendedores. Aqui você é um arquiteto da saúde. Aqui você é um engenheiro de nutrição celular. Aqui você é uma pessoa especialista em algo revolucionário, em tecnologias de saúde nutricional. Então, você tem um processo que vai ser executado, uma trajetória, aonde você chega dentro de um processo de decisão e automaticamente de conversão para o seu objetivo. Vender clareza antes de vender o produto reduz a fricção e aumenta a abertura comercial. O que é o MOB? O que de fato é essa ferramenta MOB 360? É uma autoavaliação funcional premium da Glow Life Nutrition.
Essa ferramenta proprietária é criada para transformar a percepção difusora em clareza acionável. Não é apenas um quiz genérico, não, mas é um protocolo guiado que vai organizar os sinais de mobilidade percebida e entrega diretamente, né, a partir dessas informações, entrega o resultado de fato de como está a saúde, a parte da mobilidade funcional daquele prospecto. Porque nem a pessoa sabe como está a saúde dela, nem a própria pessoa entende como de fato está a mobilidade dela. Então, primeiro, a ferramenta vai trazer esse diagnóstico, essa clareza, vai colocar luz aonde não está sendo enxergado aqueles pontos. Vai trazer o diagnóstico de forma funcional, perceptível, né? E sem uma linguagem médica, sem linguagem difícil de ser interpretada. E tudo isso vai ser uma ponte natural para uma recomendação consultiva. Então, a MOB 360, ela vende entendimento antes de vender o produto. E não é um quiz de posicionamento. Você tem aqui um protocolo guiado, uma percepção de valor, a autoridade da marca, porque é uma ferramenta que eleva a Glow Life Nutrition de vendedores para referências em inteligência comercial consultiva. É uma transição natural. Quem parece quiz disputa atenção. Agora, quem entrega a clareza realmente conquista a confiança. E como então entender o que é a ferramenta? Agora vamos lá. Como funciona de fato essa ferramenta? Então, existe ali um processo de 20 perguntas que transformam a percepção de forma clara em como está de fato a saúde de mobilidade do prospecto. E dentro dessa avaliação, nós temos aí um resultado em 5 dimensões avaliadas. São 20 perguntas e 5 dimensões. Existe toda essa leitura funcional da parte do momento da pessoa. E aí, trazendo essa avaliação, nós vamos ter um cálculo do IMF, né? Que é o Índice de Mobilidade Funcional. Esse cálculo, esse score, esse resultado, né? Esse índice proprietário, ele vai de 0 a 160. E a partir daí nós temos um resultado personalizado, que cada perfil, né, vai ter ali um dado específico. Então, cada prospecto, cada cliente, ele vai trazer um resultado e automaticamente você vai ter uma conduta personalizada. Então, não é um teste aleatório, mas é uma arquitetura de clareza. E aí nós temos, então, as 5 dimensões baseado nesse diagnóstico, né? Então, a MOB 360, ela organiza a percepção funcional em 5 frentes, que aumentam a clareza, contexto e qualidade da conversa. Então, os resultados, eles vão aparecer em toda a parte estrutural, que é a base articular, sustentação, integridade percebida pela pessoa. Segundo, a parte funcional de movimentação, limitação, né, fluidez no dia a dia. Terceiro, a vitalidade, a energia, a disposição. Quarto, toda a parte de contexto acumulado, de rotina, sinais recorrentes, né, históricos, aquilo que tem se repetido. A parte progressiva, né, que é a direção do quadro percebido, a melhora, estabilidade ou avanço da limitação. Então, pode ser que esse processo ele pode trazer também algo que vai diagnosticar um quadro mais crônico ou de melhora. E não se mede sintomas isolados. Você precisa ler os movimentos funcionais de forma integrada. Por isso que essas 5 dimensões, elas são diagnosticadas na ferramenta, trazendo o resultado, né, em relação ao índice de mobilidade funcional. E aí, quando você tem um resultado, são 20 perguntas, nós temos aqui 5 dimensões e 6 resultados possíveis. Quais são os 6 resultados? Que são os perfis finais. Então, a MOB 360, ela transforma as respostas em 6 leituras claras, acionando, então, o resultado de forma inteligente. Então, você tem tanto o resultado realmente que é mais crônico,
que é o colapso, né? Que foi colocado aqui, que é uma urgência máxima em mudança daquela situação. É o caso da própria Neildes. Ela estava ali já afastada por 6 anos, acamada, já tomando medicamentos de depressão, antidepressivos, porque ela já entrou num outro quadro, além dos problemas de dores articulares, de mobilidade, ela entrou numa outra situação mais agravante que acaba levando também as pessoas, que é a questão emocional. Você tem um quadro que a pessoa que também está mais grave, que é o resgate. Nós temos o bloqueio, que são as travas funcionais percebidas. Nós temos a parte da erosão, que é o desgaste silencioso, e você já começa a perceber algumas falhas ali também. E tudo isso vai ser diagnosticado com a ferramenta. Alerta, sinais crescentes, que você começa a perceber a partir ali da idade. E a parte do Atlas, que é a base funcional mais estável. É onde você percebe que está tudo bem. Cada perfil, ele vai ter um direcionamento específico. Cada perfil vai ter uma orientação específica. E o resultado, ele não é entregue somente no rótulo, mas também em todo o acompanhamento que vocês estarão passando para as pessoas. Cada perfil, você vai direcionar em uma conversa específica. Você vai ter ali, por exemplo, no caso, uma pessoa que ela está lá no colapso, ela tem algo muito latente da parte emocional, ela tem uma frustração, um limite de linguagem, acolhimento, e precisa ter um direcionamento específico, né? Então, cada um desses perfis exige um acompanhamento também específico, tá? Onde você vai trabalhar urgência, emoção, linguagem e abordagem. O perfil certo, ele não pede pressão, ele pede a conversa correta, certa. E aí você acelera a partir de então do uso dessa ferramenta, você vai acelerar a prospecção, porque ela transforma a atenção e também ela vai dispensar os curiosos. E a curiosidade, ela vem em resposta a uma conversa qualificada. Você começa, então, a filtrar e, de fato, trazer um processo de funil, né, de resultados para você, de conversão. Então, você chama atenção sem parecer que você quer vender alguma coisa, você vai gerar curiosidade com uma promessa clara e funcional, você vai reduzir a resistência, porque você começa ali pela própria experiência, o nível de consciência do prospecto, do lead. Então, você vai converter leads frios em conversas com contexto, até que você chega na conversão final. A melhor prospecção, ela não começa com produto, mas ela começa com a relevância, né? Por mais que vocês aqui que trabalham com degustação, é ótimo isso. Porém, se a pessoa não tiver consciência da necessidade do produto, você só perdeu o produto, porque você só fez a degustação e a pessoa não comprou, porque ela nem sabe que ela precisa daquele produto, mesmo precisando. Mesmo precisando, ela nem sabe, porque não existe um processo que vai trabalhar o nível de consciência dela, que ela realmente precisa daquilo, né? E essa ferramenta, ela qualifica antes da oferta. Então, você vai perceber que existe uma trajetória, um processo de intenção, contexto e prontidão que vai levar a pessoa ao nível de consciência necessário para que ela possa perceber que, de fato, ela precisa o mais rápido possível do VitaFlex, né? Essa ferramenta ela foi desenvolvida especificadamente para o VitaFlex. É uma ferramenta específica de mobilidade, tá? E aí aqui, a partir dessa ferramenta, dependendo do quadro crônico, você vai poder agregar mais um GMAG, você vai poder agregar outros produtos, você vai trabalhar o que a gente chama de upsell, né? O que a gente chama de upsell. Você, dependendo do caso das pessoas, você vai poder trabalhar de uma forma muito mais flexível e muito mais personalizada. Ela vai trazer a lógica da conversão, né? Então, assim, vai fazer sentido para os prospectos, de fato, essa compra, essa aquisição. Por quê? Porque eles passam por esse processo trazendo não só
a consciência, mas também a certeza e a segurança por aquilo que eles estão utilizando, né? Então, o Mob 360 ele te traz aí um fluxo de funil, né? Cada etapa vai preparar para uma etapa prepara para a próxima e vai transformando a atenção em compra e a compra em relacionamento. Então você percebe que existe um processo de atração, né? Aonde você vai ter conteúdos de anúncio, de indicação, aonde você vai ter várias estratégias de trabalhar essa atração, vai trabalhar a captura a partir de landing page, de o início dessa jornada, de um e-book também, que vai trabalhar como isca. Você vai ter o processo de diagnóstico com a ferramenta, o resultado com o IMF ali, que é o índice, né, de mobilidade funcional. Depois você vai ter a conversa consultiva, de forma que você trabalha essa conversa personalizada conforme o resultado. Aí sim vem a apresentação do VitaFlex, vem a decisão de compra e depois o relacionamento para trabalhar esse processo de recompra, tá? E por que que quando você trabalha todo esse funil, todo esse processo, essa trajetória, ela é importante? Porque você não vai olhar o cliente como uma única compra. Tem algo que se chama LTV, que é um resultado que você tem a partir de um tempo, né? É uma palavra em inglês, level, time evolui, uma coisa assim, é o significado, e que te dá, na prática, o significado é o resultado que você tem em determinado tempo com o mesmo cliente. É como se você tivesse que medir o resultado de um único cliente que ele te deu em um ano. Quantos produtos em um ano aquele cliente vai comprar de você ou ele comprou de você? Então, quando você estabelece um processo onde o cliente ele tem segurança, ele tem esse relacionamento, ele tem essa conversa e também atendimento consultivo, você aumenta o seu LTV em relação àquele cliente, né? Então, o Mob 360 ele não é uma peça isolada, mas ele é um motor que vai organizar todo o funil inteiro. Ele faz parte desse processo estratégico que você poderá trabalhar, tá? Você sendo um especialista, você vai poder trabalhar e ter muito mais resultados. Então, olha só, ele vai trazer a pessoa da curiosidade a uma decisão. Por quê? A pessoa, às vezes, quando você chega para, de repente, apresentar o produto, ela é curiosa, ela quer experimentar o produto, sim, mas existem várias objeções, né? Porque ela já utilizou várias alternativas, produtos, medicamentos e não tiveram resultado. Ela vai ter as percepções, então ela vai ter as tensões, ela vai ter o desejo e vai tomar a decisão assertiva. E tudo isso dentro desse processo está sendo trabalhado com frameworks, estratégias, com neurovendas e neurociência. Quando a gente fala o AIDA, né, que é a atenção, interesse, desejo e ação, quando a gente fala do PAS, que é um framework do problema perceptível, percebido, quando a gente fala do paz também, que é uma amplificação da dor emocional, é quando você, não somente a pessoa entende que ela tem o problema, mas ela entende quando você agita a dor, é quando ela entende que se ela não fizer nada, aquele problema que ela tem hoje, amanhã vai ser muito maior, né? É essa a questão. Então, quando você traz atenção, é quando ganha relevância na dor percebida. Quando eu falo dor aqui, eu não estou falando de dor física, estou falando de dor em relação ao problema, consciência do problema, né? Então é isso. Bom, deixa eu apagar aqui que eu acho que o celular da Joana aí tá meio pintando aqui. Bom, pessoal, então você tem todo um processo que você trabalha aqui dentro de estratégias, né, de marketing digital e neurociência, neurovendas, né, que você acaba levando a pessoa a uma decisão muito tranquila, né? E o VitaFlex, ele entra como uma continuação de todo esse processo.
Então, quando você vai entregar o VitaFlex, compartilhar esse produto, ele vai entrar dentro do processo como algo que você, no final, então, olha, então você vai ter o VitaFlex, que é a solução que você precisa, que é de fato, né, o que você hoje está aí vendo com uma grande necessidade, tá? Então você percebe que ele é a solução. É assim como você tem sede, você tem que ter a água. Dentro do diagnóstico aqui, a pessoa vai precisar de fato do VitaFlex. Quando o diagnóstico ele vem antes, a recomendação ela deixa de soar de forma que você está empurrando o produto e passa a fazer total sentido para a pessoa. O primeiro entendimento, depois a recomendação entra, então a decisão de forma mais confiante, tá? Agora, como que vai ser utilizado na prática essa ferramenta? Imagine que você vai ter aí conteúdos de estratégias de ativação. O que são essas estratégias de ativação? Você vai enviar aqui algumas informações no WhatsApp, né, para uma lista que você vai desenvolver. Essas mensagens não são aquelas mensagens de spam, mas são mensagens de ativação estratégica, aonde você não vai falar diretamente com a pessoa sobre essa questão do VitaFlex ou como que o VitaFlex ele é bom, como isso não. Você vai trabalhar de forma muito bem pontual, né? E com scripts que são desenvolvidos de forma inteligente. Tá? Você vai ter vários conteúdos, por exemplo, imagina você tendo um e-book, né, que você vai compartilhar com informações a respeito de mobilidade. Você já ouviu falar de mobilidade inteligente? Ah, nunca ouvi falar, né? E aí fala, olha, eu tenho um conteúdo aqui e tal, enfim. Ou você vai criar campanhas que a pessoa pode ser direcionada para uma página, e é uma landing page que a gente chama, né? Que é uma página onde ela vai baixar esse e-book. E ali ela baixando o e-book, a partir dali você vai percebendo que no próprio e-book vai ter as informações trazendo os níveis de consciência para a pessoa. A partir dali, ela entra, então, num processo de relacionamento com você, aonde o pós-e-book vai te levar à autoavaliação, à ferramenta, onde você vai poder estar aplicando a ferramenta e automaticamente seguindo todo aquele processo. Então, antes mesmo de você chegar na ferramenta, tem um processo de prospecção de novas pessoas que você vai trabalhar de forma orgânica e também podendo trabalhar até de forma automática dentro de um processo de marketing digital. Então não é mais uma mensagem, é o próximo passo inteligente, tá? Nós teremos aí todo esse material aqui, tanto de materiais para você publicar nas redes sociais, a própria ferramenta, o Mob 360, tem um vídeo de explicação, né, para a pessoa entender, o e-book também, né, que está pronto para você entender um pouco mais sobre mobilidade em 360 enfim, toda a parte de remarketing, né? Que é o remarketing? São aquelas informações e mensagens que as pessoas vão estar recebendo após um contato. Imagine que ela faz a ferramenta, ela analisa, ela ficou de pensar, ela vai ver ali, depois você vai continuar mandando mensagem para essa pessoa, vai ter todo um processo, uma programação, né? Para você trabalhar a quebra das objeções, e-mails e muito mais, né? Enfim, você vai ter aí todo um processo através do WhatsApp, também processo para você trabalhar uma comunicação direta e processos e materiais pós-conteúdo. Scripts que abrem conversas, né? Então, o convite certo ele não vai empurrar a pessoa, mas ele vai despertar o interesse e vai abrir espaço para uma conversa. E cada passo vai levar ao outro momento e automaticamente ao resultado final, tá? Então, você vai ter vários scripts nesse material a partir dessa ferramenta. Então, não é só a ferramenta de diagnóstico, mas é todo um conteúdo que vai ser entregue. Você vai ter aí vários materiais para quebrar as objeções das pessoas em relação ao que pode ser colocado como objeção, tá? Então, às vezes o cliente ele tem a objeção de preço. E aí você vai, antes de colocar o preço, você vai mostrar o valor. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa perguntar para mim, quanto custa o VitaFlex?
Aí eu volto a pergunta para ela: quanto você pagaria num produto com 40 ingredientes hoje, com tecnologia, com matérias-primas de qualidade, patenteado e certificado internacionalmente? Agora vamos fazer um cálculo. Eu falaria para o cliente: olha, imagine quanto custaria hoje um produto mais simples, um produto básico, tradicional, com 3, 4 ingredientes. 100, R$ 130. Se a gente pegar 40 e dividir por 4, daria quanto? 10. Vamos colocar vezes 7, 130 vezes 7 dá quanto? Dá quase R$ 1.000, tá? Então, o preço perceptível desse produto seria R$ 1.000. Quanto você pagaria por esse produto? É isso, entendeu? E aí a pessoa vai te falar um valor. Se ela for realmente coerente, justa e ela for honesta, ela vai te falar um valor muito maior do que o valor que realmente é o Vitaflex. Olha só esta forma que eu estou apresentando para você, entendeu? Olha só. Então, não existe, coloca uma coisa na sua cabeça. Não existe produto nem caro e nem barato. O que existe é percepção de valor. Percepção de valor é quanto que eu pago e quanto que eu estou realmente tendo de resultado, retorno de benefício. Porque às vezes você pode comprar um produto na farmácia que custa R$ 50 e ele não te traz resultado nenhum. Então você perdeu R$ 50. Entendeu? O que que é caro e barato? Então, de repente, aquilo que você perde é muito pior do que aquilo que de fato que entrega valor, entrega resultado. Tá? Então, o que a gente precisa, como o Cunha estava falando no começo, é mudar um pouco a nossa mentalidade de escassez, porque você não percebe o quanto que as pessoas sofrem, pagam pelo sofrimento delas. Uma pessoa que sofre com fibromialgia há 15 anos, quanto que ela gastou já de medicamento, quanto que ela gastou de tempo, de problemas emocionais, e o que que é ela comprar um produto que ela vai pagar cento e poucos reais, 200 e poucos reais no preço final? Então, gente, presta atenção. Você está limitando o seu próprio sucesso, o seu próprio resultado. Existe um plano de implementação, tá? Onde você vai ter todo esse contexto dentro desse processo da aplicação dessa ferramenta. E por que a ferramenta Mob 360 ela muda totalmente o jogo e facilita e traz prática e muito resultado escalável para vocês que vão estar vendendo o Vitaflex? Porque ela traz aí um processo de atração, né, de forma mais profissional, qualifica as pessoas, traz a venda consultiva, ou seja, não é uma venda aleatória, mas é uma venda consultiva até para a pessoa utilizar o produto. Porque você sabia que tem pessoas que ela até compra o produto, mas ela nem usa, porque ela nem entendeu de fato que ela precisa daquele produto e às vezes ela nem entendeu que aquele produto tem tanto benefício. Então, quando você tem uma venda consultiva, a pessoa tem a clareza que ela tem aquela dor, que ela precisa sanar aquele problema e ela tem o melhor produto para sanar aquele problema. E aí, então, você tem a conversão. A conversão vai aumentando. Então, por exemplo, em cada 10 prospecção, ao invés de você ter uma, duas conversões, você vai ter 7, 8 conversões, por causa do processo. Porque quando você já começa um processo de atração correto, você não atrai qualquer tipo de pessoa, mas você atrai de fato as pessoas que estão buscando uma solução. Né? Quando a gente fala de funil de vendas, você tem o topo do funil, o meio do funil, o fundo do funil. O meio do funil é quando a pessoa já tem uma certa noção, uma certa consciência que ela tem aquele problema, ela precisa sanar aquele problema. Entendeu? Por exemplo, vocês que estão aqui hoje, provavelmente vocês estão aqui porque vocês querem ganhar dinheiro. Então você tem a consciência que você precisa ganhar dinheiro, senão você nem estaria aqui. Agora imagina aquela pessoa que nem tem a consciência que precisa ganhar dinheiro. Ou você está aqui porque você tem prazer em fazer a diferença na vida das pessoas. Você tem uma consciência do porquê, do que você tem que fazer. E agora eu quero te entregar o como, né? Então, o Mob 360, ele não é mais uma ferramenta, mas ele é um ativo comercial proprietário que eleva toda a parte de conversão. Então, ele vai trazer aqui para você um processo de resultados não só qualificados, mas que vai potencializar e alavancar as suas
seus resultados. Então, olha só que interessante, né? Você vai ter aqui uma landing page do VitaFlex. Nós vamos ter uma landing page do VitaFlex, onde você vai ter ali todas as informações relacionadas ao produto, os benefícios, né, com vídeos de resultado de pessoas que já utilizaram esse produto. Nós temos uma landing page do e-book, né, falando sobre essa parte de mobilidade, aonde as pessoas vão poder baixar gratuitamente, automaticamente, vão estar direcionando depois, né? Vocês vão estar direcionando a uma abertura de uma conversa para chegar até mesmo à utilização e aplicação da ferramenta de diagnóstico. Além de tudo isso, o que que nós temos aqui para vocês hoje? Nós temos uma formação como especialistas dessa ferramenta. Então você vai poder ser um especialista do MOB 360, que é dessa ferramenta de diagnóstico, aonde você vai ter vários materiais e frameworks de aplicação de conteúdos de prospecção, aonde você vai ter um acervo de scripts e materiais para você trabalhar tanto o processo de atração, nutrição e conversão, ou abordagem, nutrição e conversão. Você vai ter vídeos de apresentação da ferramenta, aonde vai ficar muito mais prático para você trabalhar. Então não é só uma oferta que eu quero apresentar para vocês hoje, mas é uma estrutura pronta para você vender com inteligência, tá? Para você vender com inteligência, entendeu? Então, olha só, pessoal, deixa eu ter 93 pessoas aqui. Agora que a gente vai chegar no mais top, no clímax da noite, as pessoas saíram, né? 22 horas. Falta poucas telas aqui para eu finalizar, mas eu queria saber de vocês que estão aqui. Eu quero dar abertura aqui, que é importante é, essa nossa participação, né? Em relação ao que você aprendeu um pouco mais sobre mobilidade hoje. E eu quero ver o que que vocês pegaram, o que que vocês acham de ter uma ferramenta que vai trabalhar esse diagnóstico, que vai de fato fazer com que as pessoas possam valorizar mais ainda, né, o uso do VitaFlex. O que que vocês acharam? Queria a participação de vocês. Pode abrir o áudio aí, né? O que que vocês acharam do conteúdo? Boa noite. Oi, Tina. Olha, eu achei fantástico, né? Porque eu já trabalho com o Vitaflex e eu tenho resultados de pessoas com o Vitaflex e com os outros produtos também, mas eu não tenho nem. Só melhorou, só melhorou. E essa ferramenta vai trazer precisão no nosso atendimento, porque a gente vai saber realmente o que a pessoa está precisando, porque às vezes nem a pessoa sabe, né? Muitas vezes o paciente não sabe o que ele tem. E ele sente, mas ele não sabe explicar como. E com essa ferramenta vai agilizar esse processo. Eu achei fantástico. Maravilha. Mais alguém quer comentar? Eu quero comentar, presidente. Hoje a minha fala é mais na área da fisioterapia, porque se todos nós que estamos presentes aqui nessa live aplicarmos esse conhecimento, principalmente com as pessoas dentro de nossos lares, né, com os nossos familiares, com os nossos parentes, né, e com as pessoas que a gente vai conhecendo, vocês vão trazer muitos benefícios para a saúde em geral de todos aqueles que vocês conhecem. Eu, como físio, geralmente a gente já pega o paciente muito comprometido, né? E vocês, com essa ferramenta, que eu fiquei muito surpresa com a sua palestra hoje, realmente fiquei muito surpresa, porque o que nós precisamos é mudar a história da doença, principalmente que tira a mobilidade, a liberdade da pessoa. Eu fiquei muito feliz, espero que todos nós podemos assumir esse compromisso e ajudar mesmo as pessoas, levando o conhecimento, a conscientização e também o conforto que o VitaFlex vai dar para essas pessoas. Parabéns, presidente, parabéns pela empresa e por essa iniciativa, viu? Eu realmente fiquei muito emocionada
porque um dos nossos maiores, uma das maiores dificuldades é a conscientização. E aí, vocês trabalhando com essa ferramenta já traz o paciente e a família também consciente e além de trazer, levar o conforto, né? Através do VitaFlex, através da suplementação, que só vai contribuir para melhorar bastante. É só essa que eu gostaria de comentar. Obrigada. Obrigado, doutora Sandy. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu, Pode falar, Neildes. a pesquisa mostra, né, que nós temos mais idosos, né, do que jovens, né, principalmente no nosso país. E esses idosos, a maior parte, se encontra depressivos porque não consegue, né, não tem essa mobilidade, né, para andar, para realizar. Eu estou numa área rural que deveria ter saúde as pessoas, né? No entanto, muita gente paralisada. Aqui parece que é normal a pessoa ficar acamada 3 anos, 2, 3 anos numa cama. E então, né, com essa ferramenta e com a VitaFlex, muita gente vai ser beneficiada e vai voltar realmente a se mover, né? Sair dessa paralisia, dessa paralisação e realmente renascer, reviver. Muito bom mesmo. Maravilha. Bom, pessoal, eu vou passar aqui para os slides para não ficar muito tarde, né? Para terminar aqui, que eu tenho algumas novidades ainda para vocês, mas a gente já está terminando, tá? Mais uns 5 minutinhos a gente termina, então eu queria toda a sua atenção agora, porque eu queria saber se você está aqui para ganhar dinheiro, né? E ajudar pessoas. Então, o nosso propósito, ele está, sim, de fato, ligado a ajudar pessoas, a gente vê as pessoas transformadas, como a gente está vendo a Neildes aqui hoje, viu o depoimento dela, e diversas pessoas que estão aqui também tiveram resultados com o VitaFlex, é que a gente não tem esse tempo, né, para elas pessoas estarem compartilhando, a gente tem sempre estar recebendo vídeos nos grupos, e ainda, né, de você poder ajudar as pessoas, você também vai desenvolver a sua parte profissional. Você não vai ser alguém que vai trabalhar de forma amadora, mas de forma profissional. Você vai ter ali um argumento, né? Eu gostei da fala da doutora Sandy, que ela traz assim uma visão até de forma familiar. A família se preocupa, né, com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, com o produto que está sendo utilizado. E aí, quando você mostra de fato algo diferenciado no atendimento, nessa forma consultiva de você entregar, né, o seu relacionamento ali com o cliente, você traz até mais segurança para a família. Imagine, pessoal, quantos e quantos profissionais de terapeutas, nutricionistas, fisioterapeutas, como a doutora Sandy é fisioterapeuta e é nutricionista também. Enfim, quantas pessoas que você vai poder trazer para o negócio, porque você vai mostrar um sentido e uma metodologia de trabalho específica. Vocês conseguem imaginar isso ou não? Conseguem imaginar que a gente não está entregando só para Sim, você o melhor produto do Brasil. Eu estou entregando o melhor produto com a melhor ferramenta para você não ter mais problema de ganhar 10 mil por mês. Entendeu? Eu vou mostrar agora para você como. Você já viu a ferramenta agora, só vou refrescar sua memória. Ah, não, mas eu não tenho idade. Ah, não, mas eu já. Gente, calma. Tudo é uma metodologia. Olha, nós temos aqui a dona Dulce, que tem mais de 50 anos, dona Dulce. Hã? 73. 73 anos. Essa mulher, pessoal, essa senhora, essa mulher, ela está num processo de formação dentro da ferramenta Glow Intelligence, que é uma ferramenta de diagnóstico sistêmica, né, de todos os nossos produtos. E ela, só na lição de casa, que ela foi
fazer ali um teste, né? Pegando algumas pessoas para testar a ferramenta como uma lição de casa que foi dada. Ela já vendeu o produto com 73 anos. Então, eu quero te fazer uma pergunta. O que te limita, às vezes, é o que está na sua mente. Não é de fato uma realidade. Não é de fato uma verdade. Então, eu não quero mais que as pessoas estejam na Glow Life sem ganhar dinheiro. Eu não aceito mais isso, eu não admito mais isso. E eu quero que você possa realmente ter essa liberdade financeira. Porque o dinheiro, ele é para você poder ter segurança na sua vida, na sua família. O dinheiro também é para a realização de sonhos. Quantos sonhos estão engavetados? E também para você ajudar as pessoas, porque se você ganhasse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas à sua volta. Então vem comigo que eu quero mostrar para você agora como que você vai realmente fazer algo extraordinário a partir de agora com não somente esse produto fantástico, né? Que é o VitaFlex, mas com todo esse processo, com todo esse conteúdo, né? Olha só, gente, a gente vai ter aqui uma landing page do VitaFlex, uma landing page de um e-book, que é um livro que vai trazer várias informações, que vai abrir mais ainda a consciência de necessidade das pessoas. Nós vamos ter aí esse curso de formação, vários conteúdos ali, com apostila, com toda a parte de acervo de materiais que você precisa para colocar em prática, os scripts, né? Para você colocar em prática. O pessoal que está fazendo a formação da outra ferramenta estão assim impressionados, né? Com aquilo que a gente está entregando. Então, realmente é algo extraordinário. Agora, o que eu quero mostrar para você aqui? Se a gente fosse colocar preço em cada uma das entregas que a gente vai estar fazendo de fato, né? Quando você olha para o mercado, quando você fala assim, poxa, quanto custa para você fazer uma landing page? Né? Quanto custa para você desenvolver um e-book? Você pagar alguém para fazer um e-book? Quanto custaria um curso desse para você utilizar e ser licenciado de utilização dessa ferramenta? Né? Quanto custaria tudo isso e todos esses materiais? Por exemplo, eu tenho formação na Febracis, eu tenho várias formações, mas uma delas é o CIS Assessment, né? Que é como analista de perfil comportamental. Só a formação de analista hoje é em torno de R$ 4.000, só a formação. Agora você imagina, além do curso, você ter que pagar para fazer um site, para fazer uma landing page, para criar e-book, para pegar todos os materiais. Você imagina quanto custaria tudo isso? Então, quando a gente coloca esse valor percebido aqui de 7.982, eu não estou colocando algo para assustar ninguém, porque isso aqui é a realidade, pessoal. Quem sabe quem trabalha com curso de formação sabe que eu estou falando. Se eu fosse para fazer uma proposta para você, olha, você me pagaria, né, em um mês de resultado com o uso da ferramenta, você me daria todo o seu lucro? Seria muito mais do que esse valor aqui. Eu vou mostrar para você. Seria muito mais, tá? Porque você não está comprando um acesso, você está encurtando alguns anos de resultado, porque você vai ter algo que você vai poder usar para muito tempo, tá? Agora, você não vai pagar esse valor aqui. Isso aqui é só o valor que custaria, é o valor percebido, é o que realmente vale todo esse material, tá? Todo esse material. Mas você não vai pagar isso, tá? Por quê? Por que você não vai pagar esse valor? Porque você está aqui na live, porque de fato a gente não está aqui para vender cursos, para a gente ganhar dinheiro em cima de ninguém. A gente quer que as pessoas tenham resultado. Mas eu quero dizer para você, né? O valor de fato que a gente venderia esse material hoje seria esse valor aqui, ó. R$ 798, que é 10% do valor que vale esse conteúdo. Tá? Esse seria o valor de venda desse material aqui hoje, tá? Esse valor é o valor percebido, 7.982, e esse é o valor que nós venderíamos, que inclusive será vendido, em alguns dias será vendido nesse valor. Quem quiser, depois vai pagar esse valor aqui. Escuta o que eu estou falando, tá? Mas você que está aqui hoje na live, porque por isso que eu falei para você prestar atenção no que eu ia falar agora, que a gente já vai terminar. Eu tenho algumas poucas telas aqui.
Então, olha tudo que a gente vai entregar para você aqui. Você não vai pagar nem esse valor aqui. Esse valor é o que a gente vai vender daqui a pouco, daqui a alguns dias. Mas você não vai precisar pagar esse valor. Eu quero mostrar agora uma condição de você ter tudo isso aqui de graça. Tudo isso aqui como bônus. Como? Será que você quer realmente, de fato, entender isso? Vamos lá. Porque o que esse material ele vai te levar de resultado? Ele vai te levar na seguinte. Anota aqui o slide, né? Bom, ele vai te levar aqui num resultado de praticamente 10 mil por mês. Eu quero fazer uma conta para você. Não está aqui o slide, mas eu tinha feito o slide, mas não entrou aqui. Mas vamos fazer uma conta. Hoje, o VitaFlex, se você fizer uma conta aqui comigo, você tem uma lucratividade no VitaFlex de R$ 120, tá? No valor final. Se você fizer, pelo menos, nós temos 30 dias aí, né? Você fizer um cliente, ele comprar durante um ano de você sete VitaFlex em um ano, que eu acho isso pouco. Lembra do LTV que eu falei? Então vamos fazer o cálculo de um ano, um cliente. Então, se você tem um cliente que ele vai comprar 7 VitaFlex de você em um ano, só estou fazendo o cálculo do lucro. Quer dizer que um cliente, cada cliente te dá R$ 840 de lucro. Anota aí. Um cliente é igual a R$ 840 de lucro em um ano. Vai, acompanha comigo. Se você fizer por mês, tá? Apenas. Vamos colocar por semana, que você faça 5 clientes por semana. 4 clientes por semana, vamos colocar 4. Então dá 16 clientes por mês, vezes 840, quanto você está faturando? 13.440. 13.440. Você vai faturar se você fizer apenas 4 clientes por semana com essa ferramenta. Gente, olha, presta atenção aqui. Vê se eu tô louco. Vê se eu estou louco. Será que você não consegue 16 clientes no mês, 4 clientes apenas por semana, utilizando todas essas estratégias? Eu não estou falando aqui de você criar, eu não estou falando aqui de você criar campanhas, eu não estou falando de você poder criar anúncios e pagar tráfego, não. Eu estou falando de uma quantidade de clientes que você trabalha de forma orgânica, que você vai pegar uma lista de 50 pessoas que você tem no seu WhatsApp e você vai ter uma mensagem de ativação para mandar para essas pessoas, elas vão começar a responder, você vai atender elas, depois elas vão dar indicação de outras pessoas. Agora, você quer ganhar 10 mil por mês, é só você fazer 11 clientes por mês. 11 clientes dividido por 30 é praticamente um cliente a cada 3 dias. Olha isso, gente. 11 clientes no mês inteiro, você já está ganhando 10 mil por mês porque você está fazendo o cálculo do resultado daquele cliente num período de 12 meses. Vocês entenderam o cálculo? Olha, presta atenção de novo. Você entendeu o que é LTV? É o resultado durante o período de tempo que aquele cliente ele te traz. O único cliente ele vai te trazer um resultado, não é só da primeira compra. E olha que eu estou colocando um produto. Tem cliente que vai comprar mais de um, mas não importa. Vamos colocar dentro desse cálculo, tá? Se você pegar um cliente durante um ano, quantos produtos ele vai comprar de você? Na média de 7 produtos. Sendo que ele compra um cada mês, 2 no mês, 3 no outro, enfim, 7 produtos. 7 produtos significa R$ 120, 840 de lucro por cliente. Se você faz 10 clientes, 11 clientes no mês, você está ganhando de lucro. Eu não estou falando o preço que você pagou no produto, eu não estou falando o bônus que você está ganhando na rede, eu estou falando de lucro de preço final do produto. Você está ganhando R$ 10 mil. Ah, mas se eu trabalhar pela internet, se eu trabalhar pela loja, eu vou ganhar um pouco menos. Mas aí você vai ter você vai ter a escala de clientes, você não vai fazer 11, você vai fazer 20. Gente, pensa um pouco. É o jeito mais fácil, prático de você ganhar R$ 10 mil nesse negócio que eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Tá? Eu nunca vi. E olha só, se você ganhasse 10 mil por mês, você pagaria 798? Você pagaria até os 7 mil. Porque é o custo de um mês, você ganharia depois, todos os meses. Você vai se tornar um profissional, uma pessoa especialista na forma consultiva de venda do VitaFlex, que é o produto que vende igual água.
Ah, mas eu não preciso de ser um especialista. Então você vai ficar vendendo 2, 3 por mês, ao invés de você vender muito mais. Tá? Mas vamos lá, eu quero trazer para vocês então aqui, vocês entenderam o cálculo, eu quero trazer aqui os próximos slides, o que que nós preparamos para vocês hoje. O novo VitaFlex, ele vai vir com uma diferença de preço na tabela de 167 para 189, tá? Por quê? Porque teve algumas alterações, faz sentido, tá? Ainda assim está muito barato. Tá de graça, 189, tá? E se reclamar, eu aumento ainda. Então, assim, R$ 189 é o preço de recompra, com 40% de desconto. Se você comprar hoje 3 Vitaflex, todo mundo que está aqui, é impossível você estar aqui até agora e você sair da live sem comprar 3 Vitaflex. Ah, mas eu não sei se vai vender. Pô, você não sabe se vai vender? Você está 2 horas na live, não sabe se vai vender o Vitaflex. Aí é brincadeira. Aí ninguém está aqui, todo mundo, eu acho que nem existe essa pessoa aqui, né, que pensa dessa maneira. 3 Vitaflex você vende uma semana, você vende de um dia para o outro, você vai pegar o telefone amanhã e falar assim, ó, você não vai acreditar, para fulano que está esperando o Vitaflex há 2 meses. Eu consegui um Vitaflex aqui para você. Você vai pagar isso e ter lucro amanhã. Só que aí você não vai pagar os 189. Eu vou conseguir para você por 167, que é o preço antigo, para quem está aqui na live e comprar hoje no site. Vamos lá, eu tenho uma outra oportunidade para você, que não é só 3 Vitaflex. Para você que quer levar 5 Vitaflex, olha isso. Você vai levar 5 Vitaflex e você vai ganhar mais um. Então você vai levar 6 Vitaflex, tá? 6 Vitaflex. Ao invés de você pagar 945 no preço de 189, você vai pagar apenas 835. Deixa eu ver se esse cálculo aqui está certo. 167 vezes 5, 685. Está errado aqui o cálculo. É mais barato ainda, é isso, né? 5 e mais um. 5 mais um. Então você vai pagar 5 de 167, 5 de 189. 945, isso mesmo. Você vai pagar apenas 830, não, tá certo o cálculo aqui, ó. 835, ou seja, você vai ganhar mais um, tá? Você vai ganhar mais um produto aqui. Cada Vitaflex para você não vai sair por 167, gente. Vai sair por 140, pelo amor de Deus. Que preço que é esse? Se você não comprar hoje, amanhã eu faço questão de tirar do ar. Por quê? R$ 140 não existe, nunca mais vai existir esse preço. Nunca mais. Nunca mais. Só que você tem que levar essa quantidade aqui. 5 mais 1. Você vai pagar, vai sair cada um por 140, 835. Você passa o cartão, enfim, sei lá, como você vai comprar. Porque, gente, 5, 6 Vitaflex você vende uma semana. Com ferramenta, sem ferramenta. Você vende. Tá, mas vamos lá. Mais uma. Presidente, Oi. pontuado e contando por VIP 1.500. Com certeza, Cunha. Com certeza, VIP 500, ativação, a pontuação normal, tudo normal, não tem nada que vai tirar. Vai pontuar a rede, vai pagar bônus, Pontuação vai acumulada por ativar resort. tudo, com pontuação acumulada por resort, vai tudo, tudo. Sabe, eu nem falo tudo isso porque já é algo intrínseco sabido, né? É algo que já está embutido, esses benefícios. Então, pô, vai pontuar para o resort. É VIP 500, é VIP 1000, né? Vocês viram o depoimento do Dalcio, você ganhou o celular, né? Tá feliz com o celular, Dalcio? Não quer devolver, né? VIP 500, VIP 1000, resort, pontuação na rede, bônus na rede, pelo amor de Deus, gente. Sabe aquela coisa assim que você falou assim, cara, eu tô esperando o ano inteiro para ter essa promoção, essa oferta especial é hoje. É hoje.
tá? É hoje que você vai, de fato, ter um resultado incrível. Por quê? Olha, eu não coloquei aqui esse cálculo, mas eu quero fazer. Se você vai vender esse produto por 275 vezes 6, você vai faturar 1.650. 1.650 menos 835, você ganhou R$ 815. Gente, você vai ganhar R$ 815 em 2, 3 dias. Porque você tem 4, 5 clientes que vai pegar esse produto na hora com você. Na hora. Vocês sabem disso. Eu sei como que está aí o pessoal desesperado. Só que esse preço é só hoje. E amanhã você não vai ter mais ele nem a 167, vai ser 189 para recompra, tá? Agora, eu tenho uma oferta aqui especial para quem quer cadastrar. Você que está aqui hoje, que é convidado, você vai cadastrar hoje. Então, se você fosse comprar esses dois produtos no preço normal, seria R$ 550. No preço, no preço normal seria 756. Se fosse no preço 756, que é o preço final dele, né? Agora, se você pegar o preço final, 756 menos 10%, seria 680. E se você se cadastrar, eu vou liberar alguns kits lá para cadastro ou para upgrade, apenas R$ 500. Cada VitaFlex está saindo por 250. Cada VitaFlex, tá? Então, você que está aqui como convidado, depois quem te convidou vai te explicar esse grande benefício que você tem para levar esse produto, tá bom? Bom, e aí nós temos a última oferta que é top das galáxias, que é a top das tops. Presta atenção que esse aqui vai parar tudo. Essa aqui é o seguinte, você vai levar 7 VitaFlex, você vai pagar apenas R$ 1.000 em 7 VitaFlex, que é 167 cada um. Não, ou melhor, na prática está saindo por 143, né? Olha só, R$ 1.000. Agora que eu já mostrei, não posso voltar atrás. Dividido por 7, 143 cada um. Tá errado esse 167 aqui. Você vai pagar 143 cada um, vai levar 7. Aí para. Aí para, porque você vai ganhar tudo aquilo que eu mostrei do Mob 360, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou te falar, essa oferta aqui, ela não é assim, quantas são dessa? Não, vai ter poucas. São os primeiros que chegar vai levar. Tá? Por quê? Porque essas pessoas já vão ganhar essa ferramenta que outros vão pagar 700 e pouco. Você vai levar todo aquele conteúdo do curso, todo o material, né, a ferramenta, a aplicação da ferramenta, tudo nós vamos entregar para vocês. Você vai participar de um curso de treinamento para aplicar a ferramenta. Tudo isso de graça, se você levar hoje 7 VitaFlex, ok? Eu vou estar postando lá no grupo esses prints dessas ofertas que eu coloquei aqui.